Começar mais uma live das terças. Como sempre, uma conversa sobre a escola pública. Na busca por uma escola pública, democrática e inclusiva, nós temos que ser incansáveis. Então, chama os teus amigos e vem conversar comigo. Oi, pessoal, tudo bem? A gente começa hoje, então, mais uma live das terças com convidados muito especiais, né? Vocês avisem se alguém achou de ir lá no Instagram. Não tem hoje só aqui no Facebook, para a gente conversar com dois gestores maravilhosos, que é o João Paulo e o Carlos, que já vou chamar, eles já estão aí prontinhos para falar com vocês. Então, hoje o tema das lives, né? Queria dizer para vocês que o tema das lives desse mês aqui no canal vai ser a Escola dos Sonhos. Então, eu peço que vocês que estão chegando já vão aí dizendo quem são, da onde são, né? E também pensando nisso, sobre essa escola dos sonhos, né? Como é que essa escola se configura na cabeça de vocês? Nós vamos falar sobre isso hoje e eu acho que vai ser muito, muito legal. Né? Lembrando que quem me deu esse tema na semana passada foi a Juliana Bom, que na próxima semana vai estar aí falando com a gente também. Né? Vocês lembram dela que ela veio comigo para falar numa live sobre a escola que sente, né, sobre a educação socioemocional na escola. Então, vai ser muito legal na semana que vem ter vocês também. Certo? Então, vamos ver quem está chegando. Já são 13 pessoas aqui junto com a gente, nessa conversa que vai ser muitíssimo especial. Né? Nós vamos falar, então, da Escola dos Sonhos. E aí, para conversar junto, eu vou chamar o João Paulo e o Carlos aqui para dentro, né? Para eu não ficar falando sozinha, porque eles são os convidados especiais. Tudo bem? Olá! Então, aqui é um canal muito familiar também, né? A gente consegue gente de todo o Brasil, mas também a gente tem uma galera que toda terça-feira gosta de ouvir nossas conversas. Então, eu vou pedir que cada um de vocês, começando pelo João Paulo, né, se apresente rapidamente para contar para esse pessoal aí quem são vocês, né? E como que esse sonho, essa escola do sonho, esse desejo de transformar a escola surgiu na vida de vocês. Olá, pessoal, boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, falando aqui de Minas, né, do interior de Minas, eu falo de Piracatuba, que é um distrito do município de Leopoldina, aqui na zona da Mata Mineira. Joyce, não tenho como agradecer o convite, viu? Muito, mas muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história com vocês. Eu sou professor desde 2010, também sou engenheiro de controle e automação, estou na escola pública desde sempre, né, como aluno, depois como professor. Como professor eu estou desde 2008, né, e o ano passado eu assumi a gestão da escola, uma escola que faz muito sentido para a gente aqui, que é uma escola que eu estudei meu ensino fundamental, é a escola que eu atuei como professor e agora é a escola que eu tenho a oportunidade de estar coordenando junto com um time incrível as mudanças, né, e essa construção da escola dos sonhos, né, que a gente fica pensando assim, o que seria uma escola dos sonhos, né? Seria uma, sei lá, uma escola de princesas, uma escola da Disney? Na verdade, não, né? Mas, na verdade, é um sonho muito pé no chão, né? Eu acho que é uma escola dos sonhos pé no chão. E essa escola que eu quero, que eu e aqui a comunidade quer construir, é uma escola que seja realmente transformadora como foi transformadora para mim, né? Eu venho de uma família muito humilde, né? Minha mãe e meu pai não tiveram oportunidade de estudar. Essa oportunidade foi concedida a mim graças à evolução das políticas públicas na área de educação. Então, acho que é importante a gente estar aqui falando, como a Joyce disse, né? A gente tem que falar para fortalecer mais essas políticas ainda. E eu acho que a ideia de construir essa escola dos sonhos, que a gente vai falar daqui a pouco, o que seria essa escola dos sonhos,
é justamente você perceber que a escola pública te transformou, né, e que ela mudou a sua realidade. Então, isso impulsiona eu construir essa escola do sonho. Daqui a pouco a gente vai falar o que seria essa escola dos sonhos aqui para a gente. Mas, por enquanto, fica aí o meu agradecimento por estar aqui nessa noite compartilhando as ideias com vocês. Bom, eu me chamo Carlos Henrique Patrício, sou da cidade de Magé, Rio de Janeiro, professor, pedagogo, contador de histórias, diretor teatral, acho que a gente acaba fazendo um pouco de cada coisa, né? Atualmente eu estou gestor da Escola Municipal Comandante Amaral Peixoto, que fica em outro distrito da cidade, onde resido. Aqui eu nasci, aqui eu estudei também, venho de escola pública, e eu tenho as várias experiências, né, as diversas experiências do que foi bom na escola pública para mim, e das experiências também ruins. A gente precisa também refletir sobre elas para ter um olhar diferente daquilo que a gente pretende transformar de fato. Quero agradecer a oportunidade a essa querida, né, a Joyce, que admiro, sou fã, né, da fala, da forma precisa como ela administra esse olhar pedagógico sensível. Esse cara aí, né, vou falar assim para me sentir até mais íntimo, porque me sinto muito próximo do João, que já acompanho, né, sempre quando converso com alguém da área da educação. Você conhece o João? Eu falei assim, conheço, mas assim, nunca tivemos a oportunidade, mas isso vai acontecer em breve. Mas é um prazer estar com vocês dois aqui, e nós vamos falar da Escola dos Sonhos, né? Que escola é essa? Você tirou a palavra da minha boca. Eu falei assim, não é a escola da Disney, não é a escola do EVA bem recortado, com glitter, não é a escola onde você entra e, de repente, aquele cenário se abre e tudo pisca, né? Tudo fica iluminado. Eu acho que, na verdade, é um pouco, sim, de iluminar, mas eu acho que no sentido de iluminar caminhos, de construir pontes e de tornar esse espaço um espaço realmente próprio para se vivenciar experiências, né, para poder aprender, para a gente poder contar fatos, histórias, um lugar feliz. A Joyce, ela traz muito essa palavra no discurso dela. Você fala assim, um lugar feliz, que a gente chega lá e para a gente é um lugar onde a gente se sente muito bem. Então, acho que é mais ou menos por esse caminho aí, mas a gente daqui a pouco entra no assunto de fato dessa Escola dos Sonhos. Puxa vida, né? Não vão dizer que eu chamei vocês para ganhar elogio. Não, 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 não. Não foi isso. Não. Mas eu sei que, como eu digo sempre, é muito, muito, muito importante que a gente fale sobre isso, né? Sobre essa escola que vai nascer da nossa ação diária. Né? Essa escola dos sonhos, então, como eles já disseram, não é a escola do EVA e do glitter, né? Que bom que lá na Dolfina a gente já aboliu, não existe mais EVAzinho nenhum, glitter nem TNT, né? Isso, isopor também não. Todas essas coisas já foram banidas pelo projeto de sustentabilidade lá na escola. Mas ainda uso. Assim, ainda uso por aqui. Mas ainda assim, é importante a gente falar disso, né? Porque às vezes as pessoas pensam, eles são iludidos, que estão pensando que existe uma escola de sonho. Existe, sim. A escola que a gente sonha existe, né? Mas a gente precisa entender que a existência dela está diretamente ligada à nossa ação. Se nós não agirmos, não acontece nada. Eu estava dizendo que existem 2 motores importantes para impulsionar as mudanças na escola. Um dos motores que eu falo muito é a questão das pessoas que estão na escola compreenderem os problemas que a escola tem, aceitarem esses problemas como reais, né? Porque enquanto você não aceita um problema como real, você não procura solução para ele. Então, no momento... Só que isso é uma coisa ruim, é uma coisa dolorosa. Ruim não, né? É uma coisa dolorosa a gente olhar para os problemas da escola, olhar para a escola e pensar assim, puxa vida, quantos problemas nós temos? Mas é necessário, né? É necessário que a gente olhe, que a gente aceite, que a gente assuma esses problemas como nossa responsabilidade e tente achar soluções. E o outro motor que impulsiona a transformação é o sonho. Né? Se nós não temos sonhos, a gente se deprime com esse olhar da escola tão difícil e não consegue transformar nada, né? Porque está apertado, assim, afundado no nosso próprio, na nossa própria incapacidade, né, de resolver.
Então, deixa eu dar um abraço aqui para as pessoas que estão chegando na live, para a Juliana, né? Precisamos de gestores que sonhem com uma escola do sonho sem EVA e glitter. Ela até escreveu ali. Né? Olha aqui, a gente tem a Elisângela de Castro, de Coruripe, Alagoas. Olha que legal. Então, tem gente de Alagoas, tem gente aqui de Novo Hamburgo, tem o Patrick Costa, que é um jovem muito querido, que vai estar nessa live, a gente fala com ele toda semana, ele diz um oi, e ele vai estar na live do dia 20, junto com outros jovens, para falar dessa Escola dos Sonhos. Então, agora são 33 pessoas já acompanhando a gente. Compartilhem aí a live para as pessoas, amigos de vocês, poderem entrar também e nos ouvir. E aí eu vou passar a palavra para o João de novo, para ele poder contar, assim, dessa escola que ele trabalha, que ele é diretor, como é que esse sonho está sendo construído aí. Ô, Joyce, eu fico bem empolgado. Inclusive, você me corta se eu passar do momento, né? Aproveitando que você está falando aí. Tá? Pode levantar a plaquinha. Tá. Mas eu queria de antemão dizer que eu não estou falando pelo João Paulo, mas eu estou falando por um time de 25 professores, de funcionários, de uma comunidade de 130 alunos, e todo um conjunto de pessoas, porque eu acho que essa escola do sonho, ela não pode ser o sonho de uma pessoa. Ela tem que ser um sonho de um grupo, sabe? Esse sonho tem que ser construído de forma coletiva. E é o que a gente está tentando fazer desde que a gente entrou aqui na escola, em março do ano passado. Então, eu queria muito destacar que aqui essa coletividade ela é muito importante. Inclusive, eu queria aproveitar que você citou algumas pessoas aí, eu queria dar uma boa noite aí para o pessoal da escola que está acompanhando aqui também, né? A nossa coordenadora Rosane, que acho que nada desse sonho teria sido construído se não fosse a parceria que ela estabelece com a gente. Eu estou vendo a professora de Química, Elaine, aqui também. Grande abraço para ela. E aí, eu acho que a gente começou a construir esse sonho encarando muito as coisas que ainda não tinham sido consolidadas na escola, né? E ouvindo muitas pessoas, né? O que as pessoas que estão na escola, que dependem dessa educação, o que elas querem enquanto projeto de escola? O que a gente quer de forma coletiva enquanto projeto de escola? Eu assumi uma escola que veio de uma gestão de muitos anos, né? Que não foi uma gestão ruim de maneira alguma, mas que alguns pontos, dentro da perspectiva de uma nova gestão, eles estavam meio desconectados. Então, a gente precisava de impulsionar a família dentro da escola, a gente precisava de organizar a estrutura da escola, que estava muito desgastada por conta da falta de incentivo dos governos anteriores, né, de políticas pública mesmo para a revitalização da escola. A gente tinha o desafio do ano passado de implantar pela primeira vez o ensino médio na comunidade, que foi uma conquista que a gente fez no ano anterior. A gente tinha o desafio de ter resultados, Joyce, porque eu acho que quando a gente aqui não teve nem como não olhar para o que estava errado, né? Porque, por exemplo, a gente tinha 12 anos sem IDEB, gente. 12 anos sem IDEB, a gente não tinha resultado, a gente não tinha como medir esse resultado, né? A gente não tinha como comparar, a gente foi dar tiro no escuro. O que a gente sabia, a gente pegou experiências exitosas de outras escolas, falamos, vamos ver o que vai acontecer com a nossa escola, né? E a gente aplicou isso, só que os desafios foram muito grandes, sabe, Joyce? Porque a gente assumiu em março e tem toda a burocracia, né, de você poder começar a mexer com os recursos financeiros, né, que o Estado estava disponibilizando para a gente, para as escolas. Então, até isso tudo caminhar, faltou merenda, a gente não conseguiu fazer as reformas que a gente queria no início, a gente tinha que fazer muita coisa, muita mudança, trazer os pais, era tudo ao mesmo tempo, gente, eram várias frentes. Então, a gente não tinha... E, ao mesmo tempo, ouvindo, sabe, escutando o tempo inteiro. Pai, aluno, professor, construindo isso tudo de uma forma muito coletiva, sabe, tudo dentro dos limites que eram possíveis, porque eu acho que uma coisa para a gente não sonhar uma escola de glitter, né, e EVA, uma escola da Disney, eu acho que a gente sonhar com o pé no chão, sabe? Do que é possível construir. Né? A gente pode, às vezes, pensar um pouquinho mais longe, assim, mais a longo prazo, mas dentro da possibilidade do que é possível construir. Do que aquela comunidade quer como escola. Esse sonho tem que ser construído dentro da realidade daquela comunidade. Não adianta eu trazer uma escola que não dialogue com esse território. Né? Fazer essa escola acontecer e ela não dialogar com o território.
Então, a gente fez muito isso, né? Então, foi um trabalho de muita coisa, de muita mão, muitas mãos juntas, arrecadando, envolvendo a comunidade. E, assim, o resultado tem sido incrível. A gente está conseguindo... Foram 7 meses de trabalho ano passado, gente. Em 7 meses, a gente conseguiu implantar um ensino médio, a gente conseguiu diminuir a evasão, diminuir a reprovação, a gente conseguiu reestruturar várias partes da escola, a gente conseguiu ter 80% dos pais presentes nas reuniões de entrega de resultados, né, de diálogo com os professores, e 100% dos pais presentes nas reuniões individuais com a coordenação. Porque se o pai não podia vir no dia da reunião por causa de trabalho, não, a gente... Qual horário? Você quer meia-noite? A gente está aqui meia-noite para te atender, sabe? Era nesse sentido, a gente está aqui para vocês. A gente quis mostrar essa escola do sonho que a gente quis construir, e que a gente está construindo ainda, porque eu acho que a gente nunca termina de construir, é uma escola que dialoga com o território, é uma escola que constrói possibilidades de ensino e de aprendizagem que estão aliadas à realidade dos alunos. É uma escola que respeita essa realidade e, acima de tudo, é uma escola que pensa a formação integral do aluno, né, que a gente não tem tempo integral, mas pensa a formação integral dentro de uma perspectiva que é inclusiva. A gente não pode deixar de abandonar essas duas situações em nenhum momento. Pensar a integralidade da formação do ser humano e pensar a inclusão. Então, depois disso tudo, Joyce, a gente chegou, né, com muito cansaço, com muito planejamento para esse ano. Esse ano ia ser um ano que a gente ia... Sim, e eu acho que a gente está fazendo isso também dentro das condições que estão sendo oferecidas, né, no ensino remoto, mas a gente tinha outros planos, mas a gente tem colhido alguns resultados e o que eu gosto muito de compartilhar, né? A gente tinha 12 anos sem IDEB e a gente foi, por exemplo, do Fundium de 4,7 para 6, com 7 meses de trabalho, gente. Com uma escola que não conhecia a política de avaliação, com uma comunidade que não entendia isso. A gente teve 100% presente na prova do SAEB. No Fundamental 2, o nosso crescimento foi menor, de 4,2 para 4,5, e no ensino médio, noturno, que é o que a gente tem, né, a gente está trazendo ele aos poucos para o diurno, a gente teve uma média de 3 pontos no primeiro ano de avaliação. Sabe por quê? Porque a comunidade agora passou a falar sobre avaliação, a comunidade passou a falar sobre resultados, entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente tenta construir, uma escola que não é de um projeto de gestor, não é um projeto meu, é um projeto de comunidade, é um projeto que envolve todo mundo, e todo mundo tem uma responsabilidade e tem uma coparticipação na construção desse sonho que a gente quer de uma escola pública, de qualidade e inclusiva para todo mundo. Olha, que legal. Não passou teu tempo, viu? Vai dar para falar mais ainda. Sobrou tempo. O Carlos pode contar para nós também. Já vai pensando o que mais tu quer nos contar, João. Depois dá para vir falar de novo. Que eu consiga tempo, assim. Eu vou o cronômetro. Uma plaquinha. A Joyce já sabe do meu histórico. Quando eu acho que terminou, a gente passa de 1 hora, né, Joyce? Poxa, João, assim, que lindo, que maravilha a gente poder ouvir histórias como a sua, né? A minha história é parecida, né? Eu assumi a primeira gestão escolar aos meus 18 para 19 anos. Eu fiquei pouco tempo em sala de aula e recebi esse convite inusitado. E aí eu fiquei com aquele medo, sabe? Aquela ansiedade, aquela angústia, mas eu aceitei o desafio. Por 4 a 5 anos, durante 4 a 5 anos, eu permaneci gestor escolar. E depois eu fui me envolvendo em outras frentes e mudei de cidade, fui trabalhar em outras prefeituras e eu pude correr aí, conhecer várias realidades dentro da Baixada Fluminense e fora também. Para minha surpresa, as coisas foram acontecendo. Fui trabalhar em Secretaria de Educação e em 2016 uma situação muito difícil aconteceu e eu tive que fazer a escolha, porque eu perdi um ente querido, perdi um irmão, e eu não tinha mais condições de permanecer onde eu estava, então era preciso recomeçar. Para mim sempre foi muito assim. E eu precisava recomeçar de fato em todos os sentidos. E assumi a direção de uma escola, que é a Escola Municipal Comandante Amaral Peixoto, que eu tenho um orgulho enorme de falar dela. Eu tenho um carinho enorme de falar dessa escola, que mudou a minha forma de ser gestor. Essa escola que conseguimos transformar tantas coisas no sentido de coletivo, com esse pertencimento, sabe? Transformou também o meu olhar.
eu cheguei lá em 2017, e quando eu me deparei com a cena da escola, eu falei assim, gente, que escola eu estou assumindo? E comecei, então, a ouvir os mais antigos. Me reuni, realizei diversas reuniões, mas aquela equipe tinha uma redoma de vidro. Eles estavam ali, já tinham apanhado muito de várias situações, e vou repetir, né, eu acho que, não que a gestão anterior tenha sido ruim, né, mas acredito também que eles não tinham ainda esse olhar da escuta, né, de equipe mesmo, porque existe a equipe, existe a eu-equipe, né, e apanhei um pouco de início, mas foi na conversa, foi também, às vezes, né, vou dizer, nessas angústias e nesses desafios que eu fui aprendendo bastante. Bom, 2017, para mim, foi um aprendizado enorme, pude conhecer pessoas maravilhosas. A escola, nesse tempo de 2017, a gente tinha 530 alunos, se eu não me engano, e eu cheguei na prova, né, na época, Prova Brasil, né, agora é SAEB, e aquela preparação louca, eu falei assim, gente, não vai. Por que não ia? Porque a prefeitura, naquele momento, né, o governo iniciou uma nova roupagem de avaliação. Então, anteriormente, até 2016, os alunos do primeiro, segundo e terceiro, eles eram promovidos. E, de repente, chegou aquela orientação, vai ter seriação, a gente vai aprovar ou reprovar. Então, foi uma queda enorme, né, porque a gente não estava preparado para aquilo. E a gente saiu de 4,7 para 4,5. É essa a terminologia que eu uso. Eu costumo dizer, gente, é 4, é 4 pontos, é aquilo que está ali. Ou seja, a gente não conseguiu. E aquela coisa, né? Você assume e às vezes fica assim, não, esse DEB não é meu, porque eu não estava aqui. Aí eu ouvi muitos colegas argumentando, espera aí, esse DEB é nosso. Eu estou aqui sim, a gente precisa ocupar esse espaço que pertence a cada um de nós. É nosso porque vocês já estavam aqui. E é meu também porque hoje eu estou aqui. Então, a gente, apesar de termos tido diversas situações de alegria, 2017 a escola ficou reconhecidíssima, né? E conhecidíssima no bairro, ganhamos o prêmio Professores do Brasil, tivemos uma prática que foi, né, premiada, e depois foi para o PPP, e depois o município começou a trabalhar, muita coisa bacana. 2018, a gente tinha que melhorar diversas situações. A escola precisava ter esse olhar mais inclusivo. Tanto que hoje nós temos alunos que saem de uma distância enorme para ficar na nossa escola. Eu escuto o pai dizendo bem assim, olha, eu ando muito, mas eu quero ele aqui, porque aqui vocês sabem acolher. E quando eu estou no ônibus, Joyce e João, que eu passo, que eu coloco minha carinha na janela, eu vejo aquela mãezinha, lá no finalzinho ainda, ela ainda vai pegar um ônibus, ela ainda vai andar alguns quilômetros para chegar até a nossa escola. E ela teria preferência de ficar próxima à casa dela, porque aqui a rede é muito ampla. Mas não, ela diz assim, não, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, e é aqui que eu quero que ele fique. E assim, é uma alegria muito grande quando a gente fala de escuta qualificada, porque eu tive que desenvolver essa metodologia de saber escutar. Eu acho que são tantos afazeres, né, João? E Joyce também pode falar sobre isso, porque a gente está no dia a dia tão corrido, e resolve isso, resolve aquilo, e tem a prestação de conta, e tem que comprar isso, e está faltando isso, e o rabicho, e a luz, não vai dar entrada no turno, e a merenda, e a gente está resolvendo tudo. Então, eu aprendi a delegar com mais responsabilidade, eu aprendi a olhar para essa transformação com esse olhar mais empático, sabe? De poder me colocar no lugar do outro. A gente só sabe o que o outro está passando quando a gente escuta ele. Então, eu pude começar a fazer esse caminho escutando um pouco mais, ouvindo cada professor, saber se ele estava chegando bem naquele ambiente de trabalho. E as coisas foram melhorando. O nosso índice, ele melhorou, o nosso índice de aprovação, mas a nossa meta era zerar a evasão. Então, eu falei assim, não, Tono, 2018 foi mais ou menos, espera aí, a gente precisa melhorar algumas coisas. O que vocês sugerem? Sempre chamando o conselho escolar, né, as mães, os pais, para vocês terem noção, 2018, quando a escola vira 3 turnos, que a gente teve um crescimento de matrícula enorme, e aí a gente sai de 500 e pouco para aproximadamente 780 alunos. A gente acaba tendo que receber as crianças que estavam fazendo idade de 5 anos e que não tinham aonde estudar. E a gente tinha uma orientação do Ministério Público que a gente precisava se organizar. Joyce, foi um desespero, mas a gente sentou conselho, e aí, o que a gente faz? Vamos dar opção para a comunidade. E a gente começa a receber os alunos
com a faixa etária de pré-escolar, e fizemos adaptação no prédio, e, nossa, 3 turnos. Então, a gente passa de 2 turnos para 3, de 7 às 11, de 11 às 3, de 3 às 7. Então, imaginem vocês uma escola que não é tão grande, só tem um pátio, e a gente tem que dar entrada e saída. Então, tipo assim, foi a hora que eu pude perceber, sabe, quase palpável, que todos eram responsáveis pela escola, da entrada até a cozinha, que todos eram responsáveis pela educação, que do porteiro até a tia da cozinha, que ela deixava a cozinha em algum momento para poder ajudar no acolhimento dos alunos. Então, hoje, eu digo para vocês com muita felicidade que eu tenho um time top, sabe? Que da hora de entrada e saída, eles estão quase que armados, como soldados ali, um cara, outro lá, ó, estamos aqui, vamos lá, criança, boa tarde, bom dia. E é aquele acolhimento que, para quem não conhece, nossa, que barulho é esse? Barulho de escola. Escola que transforma, escola viva, escola capaz de sonhar e de fazer sonhar. E 2019, nós tivemos outros projetos. Eu sou da pedagogia do projeto, João, adoro pensar um projeto. Gente, aí, o que vocês sugerem? Vamos pensar no projeto, depois a gente vê o nome. E aí o nome é que a gente... Nossa, é sempre assim. E é nessas soluções de problemas. Então, 2019, a gente foi para o embate, a gente fez de tudo, a gente lutou, a gente pensou estratégias, fez uma parceria com a secretaria, e era hora de motivar esses alunos a fazer o SAEB, de entenderem o processo, falar com as famílias. Nós também estávamos amargurando, né, desde que o prédio tem 12 anos, é um prédio novo, não é um prédio antigo. Desde que a escola está nesse prédio, o IDEB nunca foi alcançado. E aí, em 2019, zeramos a evasão, alcançamos a meta que estava projetada, e muito feliz em ver os resultados. Eu acho que quando a gente para realmente para ter esse olhar sensível, de empatia, de colaboração mútua, sabe? Nossa, barulho... Andréia, barulho de escola... Tô com saudade, tá com saudade, né, meu filho? Tô. Nossa, como eu tô. Saudade das mãezinhas vindo da escola para tirar as dúvidas e as perguntas mais comuns. Não sei se o João já ouviu. Tem aula normal hoje? Mas hoje sai normal, né? Quando não for aula normal, nós vamos informar. Mas tem aula normal hoje, né? É a pergunta que não cala dos pais. Bom, com isso, hoje nós somos mais de 800 alunos, somos quase 70 funcionários. A Escola Comandante Amaral Peixoto hoje é a minha referência de escola. Não sou um gestor solitário, me sinto muito acolhido, eles percebem quando eu não estou bem. Eu tenho uma equipe diretiva, hoje eu estou trabalhando sem coordenadora pedagógica, né? O papel da coordenação é importantíssimo, mas 2020 nós começamos sem a coordenação pedagógica. E eu vou encerrar a minha fala, porque depois a gente vai entrar, acho que no assunto da pandemia, o que a gente está fazendo. Então, hoje a gente tem um pouquinho mais de 800 alunos, acreditem vocês, o número de alunos matriculados aumentou com a pandemia. Nós temos hoje poucos alunos fora da escola, que foram para outros lugares, né, buscar aí acolhimento na casa de parentes em outras cidades. Então, a gente não está tendo contato direto com estes alunos, é um percentual bem pequeno. Mas eu acredito que a transformação da escola pública ela só acontece quando todos se envolvem, quando todos eles são motivados. Acho que a gestão democrática ela é isso, né? É você conseguir inspirar e, com a inspiração, você conseguir convencer de que a gente precisa estar junto, de que não é uma escola. Opa, deu uma travadinha aí, só para mim? Não. Todo mundo está vendo, né, que ele parou um pouquinho. Vamos ver quando ele consegue voltar. O ruim disso, né, João, que a gente para e nós continuamos falando, demora para a gente perceber que parou, né? Ninguém está ouvindo a gente. E a gente está falando ainda. Fazer mais registros aqui de pessoas que estão aqui acompanhando a Claro, gente. claro. Queria mandar um abraço para outros professores que estão aqui da escola, Áurea, Rosane, que é professora aqui também, Ana Paula, que é a nossa superintendente aqui da Regional de Educação, que está acompanhando aqui também. É um prazer, né, compartilhar esses momentos aqui com essas pessoas que compartilham todos os momentos aqui com a gente, né, de luta e de vitória.
Muito bem. Quer finalizar o que tu estava dizendo, Carlos? Não, eu perguntei quantos minutos eu já tinha utilizado, que você falou assim, eu vou falar... 10 minutos já foi. Já foi 10 minutos. Então tá ótimo então. Eu gostei muito quando Carlos falou assim, existe equipe, existe eu-equipe, né? E que realmente para os gestores é um aprendizado importante, o aprendizado do coletivo. Né? Eu já fui diretora de escola numa experiência, numa escola aqui próxima da minha casa, escola que eu estudei quando era criança também, tive essa experiência, já é muito legal. Né? Eu falo muito dessa escola de comunidade, eu acredito que a escola de vocês também é assim. Né? Uma escola em que estudam as crianças, a Adolfina é assim, e essa escola que eu fui diretora também, onde nós estudam nossos filhos, né? E estudam netos, e estudam, quer dizer, aquela escola ela faz parte, ela é entrelaçada na comunidade, porque a gente, e professores que estão há mais tempo, a gente enxerga, né? Quando a gente está numa escola, eu já tenho quase 30 anos de serviço público, de escola, né? E saber, assim, que a gente está os alunos que eu tive quando eu iniciei o magistério, eles já têm filhos, né? E os filhos já estão grandes, e eu enxergo esses filhos, às vezes, nas escolas em que eu trabalho, né? Isso é muito, muito interessante. Queria saudar a Gina, querida, que está aqui acompanhando a nossa live. Eu também acho esses dois lindos, né? Mas eu que convidei, né? Eu sou né? Eu falo de... Mas, então, essa ideia de escola dos sonhos que a gente vem trazendo aqui, e que vocês falaram muito bem, né? Desse sonho que precisa ser sonhado no coletivo, acho que é uma coisa que a gente percebeu, né, na fala de vocês e na fala que a gente tem sempre aqui na live, né, da história da Adolfina, né, dessa escola que se constitui dentro da gestão democrática, que se constitui no coletivo, é uma das coisas principais para falar de escola de sonhos, é falar do coletivo. Mas nem sempre, e aí eu digo muitas vezes, né, às vezes as pessoas me perguntam, como é que vocês fazem na Adolfina essa gestão da democracia e tudo mais? Diz, a gente faz de um jeito, mas não é o único jeito. Existem muitos jeitos para fazer, né? E cada escola constrói essa forma de ouvir e de compartilhar parecido, diferente, inusitado, né? Não sei como, mas vem essa ideia de que é importante ouvir as pessoas, é importante dar espaço para que as pessoas falem, porque como João disse, não se sonha sozinho, não existe uma escola, né, dos sonhos em que o gestor sonha sozinho e se coloca ali e vai acontecer. Né? Eu achava, e escrevi um texto uma vez falando disso, que era só a gente ter boas ideias, era só a gente ter boa intenção e tudo ia ficar bem. Não, mas precisa mais, né, do que... Uma outra live eu disse, precisa muito mais do que ser só uma boa pessoa para gerir uma escola e para trabalhar. Precisa ser não só uma boa pessoa, mas uma pessoa que escuta, uma pessoa que respeita, uma pessoa que abre espaço de fala, né? Uma pessoa que não julga, que ouve sem preconceito, porque isso é muito difícil. Às vezes, mesmo que a gente se cuide, a gente tem um pré-julgamento, às vezes, das pessoas que estão falando com a gente, né? E é um exercício, as pessoas... Esse exercício do compartilhar e do ouvir, ele não é fácil, não é simples, não é um caminho cor-de-rosa que a gente só com boa vontade alcança, não, é um caminho suado, né? É uma luta dura para fazer essa escola do sonho, mas é uma luta que pode ser compartilhada, tudo, né? Tanto o poder que o diretor tem, quanto a dor que a gente sofre, né? Eu sempre digo que a escola, ela precisa compartilhar o sucesso e o fracasso. Precisa compreender que quando existe um fracasso, é responsabilidade de todos olhar para isso. E quando existe um sucesso, também.
né? Porque muitas vezes a gente vê, quando a gente tem um fracasso, porque tem, né? Mesmo que nós sejamos ótimos, a gente vai esbarrar em coisas muito difíceis de ultrapassar, né? Que não estão, às vezes, na nossa possibilidade de resolver. E aí a gente, quando bate no fracasso, a gente olha, mas é responsabilidade, culpa do outro. Eu fiz tudo o que eu podia e a culpa é do outro, né? Ele que não foi. Eu fiz a minha parte. A outra parte é que não fez a parte dele. E não é bem assim, né? Porque mesmo que eu faça a minha parte, se eu não conseguir encontrar o outro, ela ficou vazia. Ela não serviu para nada, então eu também não fiz a minha parte direito, né? A gente fala muito nesse tempo de pandemia, que nós estamos tão distantes dos alunos. Às vezes, os professores comentam, até vou querer que vocês possam falar um pouquinho sobre isso, né? Às vezes, os professores comentam assim, como é que nós vamos cobrar isso do aluno? E eu diria assim, não é como eu vou cobrar, mas como eu vou encontrar esse aluno para entender o que ele está passando agora, o que ele está precisando, o que ele está me devolvendo. Então, não dá para ser assim, agora eu preciso cobrar do aluno e eu não estou encontrando ele para fazer essa cobrança. Porque, puxa vida, né? Nós estamos todos numa situação difícil, os alunos, os professores, o mundo numa situação difícil. E aí a gente olha e só pensa, como é que eu vou conseguir cobrar desse aluno? Se eu não cobrar dele, eu não vou saber, e aí ele vai ter que reprovar talvez, ou não sei o quê. Não, na verdade, é como a gente vai conseguir encontrar. Então, agora que eu já falei bastante, só vou comentar aqui a Ana Paula, né? A Ana Paula de Moura elogiou aqui o João Paulo, né? Ana Paula trabalha lá em Santa Catarina, já trabalhou aqui em Novo Hamburgo, ou não? De Moura, e aí tem o resto, né? Outra pessoa. Essa é a nossa superintendente aqui, que acompanha muito de perto o nosso trabalho. Grande abraço para Ana Paula. Então, eu acho que vocês poderiam falar um pouquinho disso. Posso comentar, Joyce? Pode sim. Desculpa passar na frente aí do Carlos, mas é porque algumas coisas que eu estava pensando aqui na hora que você estava falando sobre essa questão de assumir os fracassos, né? Dizer que dá tudo certo, não dá tudo certo. Não tem como dar tudo certo. Eu falo que o ano passado, depois desse muito trabalho, dessas várias frentes que a gente tinha que trabalhar, eu e a minha coordenadora aqui, a gente chegou no final do ano, junto com os professores na reunião, e falou assim, olha, não deu certo o trabalho com projetos. Eu sou muito fã, Carlos, de trabalho com projetos, acredito muito na pedagogia de projetos, e aqui na escola não deu certo no ano passado. E a gente descobriu isso no formulário que a gente fez no final do ano. Por que a gente descobriu isso? Porque, primeiro que todo momento, naquele turbilhão de coisas que a gente tinha que fazer, sabe, de reformar o banheiro e garantir merenda e trazer o pai para dentro de sala, né, e fazer todas essas transformações, fazer a comunidade reconhecer essa escola. A gente não teve tempo suficiente, não estou justificando, mas a gente não teve tempo suficiente para fazer todo um acompanhamento pedagógico, passo a passo, estruturado, de cada professor, de cada ação. A gente fazia, né, dentro das condições que era permitida, mas não dentro do que a gente poderia fazer, sabe? Acho que a gente poderia ter ido mais, mas as condições daquele momento não permitia isso. Então, quando a gente chegou no final do ano e que a gente viu que, mesmo a gente pedindo, sabe, professores, vamos fazer projeto, muitos não fizeram. E os que fizeram, por exemplo, assim, sei lá, fizeram um concurso de redação, isso não é um projeto, entendeu? Eu participei de uma Olimpíada, isso não é um projeto. E aí a gente concluiu isso. E quando a gente olhou para esse diagnóstico, a gente falou, isso não é culpa deles, isso é culpa nossa. Isso é culpa minha, é culpa da coordenadora, é culpa nossa enquanto escola. Por quê? A gente chegou perto desses professores e perguntamos se eles sabiam fazer projeto. A gente não fez isso. A gente não, nesse primeiro momento, a gente queria fazer as coisas muito e a gente, mesmo com essa política de escutar, de construir junto, nesse quesito, a gente achou que eles sabiam. E quando a gente parou para escutar, a gente viu que eles não sabiam. E aí, a gente pensa assim, mas eu pedi, eu fiz, e eu tenho horror dessa questão, né? Eu fiz tudo que eu podia. Eu fico pensando, gente, o que é tudo que você podia? Porque quando a gente estava aqui na escola, que os pais chegavam, das antigas coordenadoras,
a gente ouvia falar assim, mas eu fiz tudo que eu podia. O tudo que eu podia era mandar um bilhetinho para casa, para reunião, para o pai. Isso não é tudo que você pode fazer. Sabe, você pode bater na porta, você pode mandar recado, você pode ligar, o que a gente faz, a gente liga para todos os pais, antes da reunião, depois da reunião, perguntando por que não veio, para remarcar uma reunião. Então, a gente nunca pode, a gente tem sempre uma coisa a mais para fazer, né? Então, e eu tenho uma coisa também que não existe muito assim, não existe essa minha parte. A minha parte nessa questão do trabalho com projetos era só falar assim, olha, vocês façam projetos? Não existe a minha parte, eu acho que existe a nossa parte, né? Existe a minha parte dentro de uma parte maior, que ela só vai fazer sentido se ela tiver numa engrenagem junto com todas as outras partes. E aí, Joyce, comentando um pouquinho sobre os desafios desse ano e dessa construção de uma escola, de um sonho, né? Que o nosso sonho aqui de escola, que ela seja integral, para a formação integral e inclusiva, a gente estava com muito gás, e assim, a gente continuou com gás, mas a gente estava com muito gás para o presencial esse ano, né? De formações, foi muito bacana a nossa primeira semana de formação aqui, que a gente fez um processo de conhecer a comunidade, sabe? A gente fez um processo de formação para trabalho com pedagogia de projetos, e foi incrível, Carlos, que eu me reconheci muito na sua fala, que alguns professores, eles tinham ideia, mas não sabiam se organizar, eles ficavam preocupados com o nome. Eu falei, gente, vamos fazer, o nome vem depois. E aí a gente começou a ter reuniões de formação e de acompanhamento do planejamento de cada professor, eu e a coordenadora. Gente, cada coisa incrível que os professores estavam fazendo. Por quê? Porque aliou duas coisas muito importantes no desenvolvimento de pedagogia de projetos, né? É conhecer o território, que isso foi muito feito durante o ano de 2019, mas de uma forma muito mais firme em 2020. Quando eu falo de uma forma muito mais firme em 2020, gente, porque na semana de formação eu falei com os professores assim, gente, todo mundo amanhã de tênis e roupa de ginástica, que amanhã a aula vai ser prática. A formação amanhã vai ser prática. E a gente foi conhecer as casas dos nossos alunos. A gente foi conhecer onde eles viviam. A gente foi conhecer como a comunidade vivia na real mesmo, sabe? Então, a gente tinha isso e tinha a formação para trabalhar com pedagogia de projeto. A gente sabia o que a comunidade precisava e a gente sabia o passo a passo, né, diagnóstico, desenvolver as ações, né, buscar parcerias, mensurar resultados, fazer avaliação, aquela coisa toda que compõe um projeto. Então, as ideias começaram a pipocar. Na verdade, as ideias já estavam ali. Elas só precisavam desse incentivo. E aí veio a pandemia. E aí meio que jogou um banho de água fria nisso tudo. E aí o que a gente se surpreende é o seguinte, que existem coisas na escola, Joyce, que são processos, que são execução. Por exemplo, eu tinha uma pia do banheiro dos meninos que não tinha uma cuba. Eu vou lá, peço um apoio, corro atrás, compro a cuba, coloco, resolvido o problema. IDEB não é execução. Mudar uma cultura a respeito de como essa comunidade olha para a escola não é execução, é processo, e processo demora, né? Então, você leva tempo para isso acontecer. Então, eu ficava pensando, gente, mas quando isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? E aí, a gente vê hoje no nosso resultado de IDEB que, mesmo o tempo sendo curto, a gente conseguiu fazer com que o processo da escola entender que aquele resultado era importante para a gente mensurar alguns pontos que precisavam ser direcionados aqui na escola. Isso foi muito importante. E o que eu mais me surpreendi foi no retorno. A gente retornou em Minas no dia 13 de maio com os professores. E a gente começou a planejar. A secretaria deu uma série de opções. Trabalho com tecnologia, opção de trabalho de entrega física mesmo, que é o que a gente está fazendo aqui, porque dos 100% dos nossos alunos, 40% na área rural sem internet, 60%, a maioria deles estão na periferia da comunidade, não tem aparelho, são mais de um menino em casa, não tem condições, fora da realidade, né? Lembrando que a gente aqui é uma escola muito pé no chão, o que é possível construir, né? A gente vai fazer o que é possível construir. E aí, quando a gente foi fazer reunião de planejamento, sabe, Joyce, antes de eu falar sobre a possibilidade de a gente trabalhar com projetos durante a pandemia, isso surgiu dos professores. Aquele momento ali eu fiquei assim, ó, na reunião. Eu falei, gente, isso é muito incrível, porque você ver a materialização de uma construção coletiva, sabe, minha, da coordenadora, da escola inteira, em pensar possibilidades, ainda mais nesse momento. A gente fala tanto de levar a escola para além dos muros que a cercam, pois bem, já que a gente não fazia isso por livre e espontânea vontade, a pandemia nos obrigou. É hora da gente ensinar em outro ambiente, é hora da gente valorizar outros saberes. Será que, quando a gente tem essa oportunidade de formar para
uma integralidade, né, um cidadão integral na sua formação, a gente vai se apegar a conteúdo. Não que a gente tenha que abandonar esse conteúdo, mas a gente pode ir além dele. A gente pode trabalhar o socioemocional, a gente pode trabalhar as relações interpessoais, a gente pode trabalhar o meio ambiente, a gente pode trabalhar a cultura, a gente pode trabalhar de uma série de temas que ajudam nessa formação e tem um detalhe, minimizam as angústias desse período. Porque, por exemplo, quando eu mando um trabalho para o 9º ano, que o menino tem que ir lá pedir à mãe para ajudar ele na fórmula de Bhaskara e ela não sabe, isso pode gerar um conflito em casa. Mas quando eu mando um trabalho que o menino tem que fazer um plantio de uma semente, um plantio de uma árvore, ele recorre a essa mãe para ajudar ele a fazer esse plantio. E aí, em vez de você afastar, você aproxima, num período que a gente precisa de estar junto. Então, assim, a gente tem feito aqui ao longo de todas as entregas, inclusive hoje nós estamos realizando uma entrega, esse trabalho, sabe, para entender como que estão vivendo essas crianças, inclusive pensando no retorno, de como a gente vai receber essas crianças quando elas voltarem, como elas vão estar emocionalmente, como elas vão estar, como elas passaram esse período. Então, a gente trabalhou com o Diário da Quarentena, estamos trabalhando ainda, a gente trabalhou com um projeto de meio ambiente incrível, onde a gente plantou 300 mudas quase 300 mudas, 260 mudas de árvores aqui na comunidade. A gente trabalhou com uma cápsula do tempo, que hoje a gente está recolhendo e a gente vai enterrar para abrir daqui 5 anos com sonhos. Hoje a gente está entregando um trabalho de retalhos da quarentena, que os alunos vão descrever suas emoções ao longo desse período. Então, assim, é um trabalho que tem pensado no que a comunidade tem, né, um trabalho muito voltado para o território, para o olhar quem são esses nossos alunos que estão aqui na escola e como a gente pode, ao mesmo tempo, manter vínculo, trabalhar socioemocional e superar esse tempo sem que meninos deixem de estar próximos da escola. Puxa vida. Muito, muito lindo isso, né? E eu acho muito importante essa fala que você disse de aproximar, né? A gente não pode atrapalhar o vínculo que os pais têm com seus filhos, né? A gente cobrar tantas coisas que eles não vão dar conta, a gente sabe que não vão dar conta e vão fazer eles não se brigarem até, né? Veio daquela ideia do que eu falei, da cobrança, né? Mas quando a gente está fazendo um trabalho agora das aulas públicas, né? Convido todos para assistirem no Facebook da Adolfina ou no YouTube, você consegue encontrar todas as aulas que a gente já fez, já fizemos 15. E hoje foi uma aula sobre sustentabilidade, né? E aí teve vários alunos que apareceram nas suas casas mostrando o que eles faziam, né? Aí apareceu a avó ensinando a fazer o sabão, aí apareceu a mãe atrás do menino mostrando as plantas do jardim, o outro mostrou a composteira, a outra menina mostrou outra coisa que ela fazia na escola, quando ela estava na escola, aquela monitora ecológica, e aí a gente trouxe gente da comunidade dos catadores que trabalham com isso, quer dizer, mexer essa ideia de que tudo é aprendizado, né? Quando você falou do conteúdo, às vezes as pessoas acham que aprender é só responder uma questão da professora, não aprender muito mais do que isso, né? Vou deixar o Carlos falar agora. Tá, pode posso fazer mais 2 registrozinhos aqui que são muito importantes? Queria mandar um abraço para a Geni, que é a nossa funcionária aqui da limpeza e da cozinha aqui da escola. Ajuda a gente a construir essa escola dos sonhos aqui. Queria mandar um abraço também para o Danilo, da Regional, que está acompanhando. E eu não podia, obviamente, deixar de falar da Gina, né, gente? Gina é minha mentora, minha inspiração. Gina é incrível. Obrigado por você estar aqui junto com a gente. É uma honra para a gente. Muito bom. E aí, isso aí. Eu também quero mandar um abraço para a Gina. Gina é uma querida, também tive o prazer de conhecer Gina no ano 2020, foi um dos presentes de 2020. Bom, eu vou pegar um pouquinho do que o João abordou aí, né, desse processo tão delicado que é o construir essa escola dia após dia, são muitos desafios, né, como a gente tem falado.
Eu vou voltar só nessa parte do projeto. Eu também, quando comecei o projeto, João, eu tinha a ideia de que o projeto ele tinha que ser criativo, que tinha que ter uma problemática e que eu tinha que convidar as pessoas para elas participarem. Inicialmente não deu muito certo mesmo, porque como você bem falou, né, ainda existe uma cultura que a gente precisa romper com essa cultura, e romper é muito delicado, principalmente nesse olhar do gestor, né, de equipe diretiva, do coletivo, que quando você rompe, você tem que tomar muito cuidado para não romper de vez com a própria comunidade, porque, por exemplo, as datas comemorativas são datas que a gente precisa refletir, porque senão a gente só comemora a data comemorativa e nada mais tem. Mas é preciso refletir, e isso precisa ser aos poucos, porque a partir do momento que você decidir romper, você pode perder a comunidade. Então, foram dessas situações que a gente passou a repensar. E aí eu vou trazer uma reflexão, depois eu já entro no assunto da pandemia. 2018, na correria de 3 turnos, quando a escola aumentou o número de alunos, e aquela correria de ver entrada, ver saída, e ver isso e ver aquilo, nós abrimos mais um portão e achamos que o terceiro portão, Joyce e João, estava resolvido. Abrindo um terceiro portão, gente, está tudo resolvido. Que vai entrar o primeiro turno, vai ter o segundo turno entrando, vai ter o... Estava resolvido. Não, não estava resolvido. 2018 foi o ano que eu parei para perceber que essa escuta, ela precisa realmente acontecer. A gente precisa parar realmente, de fato, para entender que o pai ele não precisa ser entendido apenas no sentido de pai, só precisa vir à escola hoje. A chamada desse pai, ela precisa ser bem sensível, no sentido de que a escola tem que estar aberta para ele a hora que ele quiser visitar a escola, bater um papo. E eu tinha o olhar, João, antes, de que a escola é quem chamava a família, e não o contrário. Eu já cheguei na escola, quando eu cheguei na escola, a escola tinha uma agenda. Os pais não pegavam as provas com os professores, pegava direto com a direção, o professor não via o pai, eles não conversavam. Aí eu falei assim, gente, como é que é a reunião de paz de vocês, né? Quando a gente chega tão empolgado, né? A gente parece Moana quando tá lá na aventura para desbravar aquele mar. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, peraí. Não, a gente tem contato com os pais, não. Aqui tá de boa, a gente tem 32 turmas, né? Então eu falei assim, não, peraí, vocês não têm contato com os pais? Me conta isso. Não, os pais passam lá embaixo e aqueles problemas, quem conversa é a direção. No agendamento, tem uma agenda. Aí eu fui pegar a agenda quando eu cheguei. De todos os chamamentos de agenda, você não tinha 20% de atendimento de tudo que estava ali agendado para ser atendido. Porque foi como você falou mesmo. O que você fez? Fiz tudo. E eu já fui lá, lembra até a música, né? E eu já fui lá, bati, liguei, deixei mensagem na caixa postal. Gente, foi esse o cenário. Eu fiquei assim, gente, Ops, tá travando de novo. Eu só quero lembrar quem está aqui assistindo que eu coloquei o link do vídeo que o João e o pessoal da escola dele fizeram, né, aqui nos comentários. É um direito de... Travou de novo. Travou. Ah, que pena. É essa questão da internet, né? Hoje, na aula pública também, eu estava coordenando no programa e, de repente, eu caí e a aula foi rodando e eu não conseguia fazer nada. Eu tô numa realidade totalmente diferente, porque todas as lives que eu participo, a internet aqui sempre cai. E aí eu sempre faço uso dessa caída dela, inclusive, para justificar. Olha, tá vendo? Se a gente que está na escola, que está em casa, a gente tem um acesso melhor, ainda cai, imagine como que é para os nossos alunos, né, da área rural, como que é. É muito se colocar no lugar do outro, sabe, Joyce? Eu acho que vou aproveitar que o Carlos caiu aí um pouquinho, vou falar. Eu acho que esse sonho, né, pensar esse sonho de forma coletiva, é você muito se colocar no lugar do outro, né, enquanto pai de aluno, eu não sou pai de aluno, mas assim, se eu fosse pai de aluno, que escola eu queria para o meu filho? Né? Se eu estivesse como professor, que escola eu queria estar dando aula? Sabe? Eu acho que é isso que um pouquinho que a gente tenta construir aqui, sabe? Uma escola que seja, de fato, um lugar para que todo mundo possa se reconhecer nela, sabe?
Não é fácil, mas tem sido bem bacana buscar essa construção, sabe? Vamos ver aqui, eu acho que o Carlos conseguiu voltar. Ó, tá voltou, aí. Gente, tava... Eu tenho a sensação de que parece que eu fui para outro mundo e eu voltei para o planeta Terra. É muito ruim essa sensação. Imagino. É bem ruim. Voltando. E aí... Voltou. Então, continuando. E aí, ele observando a entrada e saída de alunos, ele fala, pai, que eu tô com muita pressa, eu tô correndo, resolvendo saída de dirigente e coordenação. E ele falou bem assim, não, mas você precisa parar para me ouvir. Presta atenção. Por que você não faz a entrada desse jeito, a saída por ali e a entrada por ali? Aí eu não queria reconhecer, João, que o pai estava certo. Então eu falei assim, não, do jeito que tá, já está decidido, pai. Não, diretor, presta atenção no que eu estou te dizendo. Vai por mim. Gente, confesso para vocês que foi o momento que eu sentei e falei assim, eu preciso mudar o meu olhar como gestor. E eu me permiti fazer exatamente do jeito que aquele pai falou. A escola era outra no dia seguinte. Foi a partir desse momento que eu compreendi a importância da escuta qualificada, seja para projeto, seja para pequenas situações, né, para resolver problemas entre alunos, né? E aí eu comecei a levantar essa bandeira do diálogo, da conversa, da empatia, de saber ouvir, de escutar, mas escutar com qualidade. Não é o ouvir. Ouvir todo mundo ouve, né? Mas é escutar, fala. O que eu posso fazer, o que a gente pode fazer junto para melhorar tal situação. E aí, partindo para a questão do projeto, eu também sofri muito com isso, porque quando a gente pensa assim, eu sou da pedagogia do projeto, vem ele, e vem esse pessoal do projeto. Esse pessoal do projeto, não, gente, pessoal do projeto não, vamos lá. E vem eles. E as ideias passaram a ser construídas no coletivo. 2018 foi a hora que os professores começaram a perceber que só ia para frente se eles falassem, se eles sugerissem, se eles criassem junto. Gente, e saiu cada coisa bacana. 2018 a gente criou um projeto que até hoje está na escola, que eu vou rapidinho falar sobre ele. A gente criou o Cartas e Outros Textos. Nós mandamos cartas para vários estados do Brasil, para o Rio Grande do Sul, para Bahia. Gente, foi muito lindo. A gente a gente produziu cartas para alunos cegos. E assim, a gente recebia aquele carinho e ver as crianças participando, nossa, foi maravilhoso. Literária, uma bolsa, tá indo e voltando, mas vai. Uma bolsa de TNT bem simples, né, com cadastro, nós produzimos quase 100 bolsas para levar tudo em movimento, livro ia, livro voltando, e junto com o livro ia lápis de cor, um caderno para registro. Então, a gente recebia de feedback, cara, os relatos mais lindos possíveis. Com a pandemia e tantas outras ações que nós tínhamos na escola, o que fazer com a pandemia? Ô, João, aconteceu a mesma coisa aqui na escola. Eu pude ouvir dos professores assim, peraí, a gente não pode ficar parado. Acho que agora, nesse momento, a gente precisa criar grupos de Zap para ter contato com as famílias. Então, a gente fez um movimento muito grande de busca ativa, saber exatamente quem tinha telefone e quem não tinha, e logo depois começamos a verificar que era importante os funcionários, a equipe, estar junto às entregas dos cadernos, dos kits de alimentação, do kit higiênico, que todo mês as famílias recebem aqui. Então, imagina, num dia a gente ter que entregar 800 kits. É uma luta, e a gente está ali, todo mundo junto, entrega e mantendo
o distanciamento social, então nesse momento eu vou para a rua, gente, olha só, dá o distância aí, dá distância, por favor, vamos lá, para a gente poder rápido, e máscara, e álcool em gel, e limpando os sapatos, assim, e muitas outras coisas foram surgindo. E eu vou falar de uma das ações que me traz mais orgulho hoje, no momento da pandemia. Eu conversando, né, nos encontros que fizemos com vários professores do Brasil, a Gina foi uma, a Joyce foi outra professora, o João, eu vou tirar um dia para conversar com o João para ver se ele tem agenda aí, ó. Já vou marcar o contato, hein, Joyce? Não briga comigo, não. E aí, a gente tinha que fazer esses livros que estavam ficando empoeirados. No dia 13 de março, a pandemia, né, foi decretado o fechamento das escolas. Passou uma semana, os gestores voltaram a trabalhar. Os professores estão em casa até hoje. Eu tenho funcionários de limpeza, cozinha e profissionais de outras áreas da escola que também estão indo em formato de escala, sem aglomerar, tudo organizado. E a gente conversando, gente, essa bolsa literária ela é feita de TNT, como é que a gente vai mandar livro para casa? E estão dizendo que não pode ter contato com papel. Aí, por que a gente não faz, gente, aquele movimento daquelas sacolas que a gente fez no desfile da sustentabilidade? Cara, e dali não parou mais. A gente começou com a Árvore da Leitura. A Árvore da Leitura hoje é inspiração por uma companhia de teatro que eles conseguiram montar um curta-metragem e eles se inspiraram na Árvore da Leitura. Nós já fizemos mais de 700 empréstimos de livros e com a parceria com a Secretaria de Educação conseguimos mais de 800 livros novos em parceria com uma editora chamada Motivos e distribuímos livros para todos os alunos. Porque a gente tem a certeza que no momento de pandemia, a gente precisa se encontrar na palavra. E lendo, o aluno continua aprendendo. Lendo, o aluno continua, de alguma forma, compreendendo o valor dele, né, como protagonista, né, como um potencial de transformação. E hoje a gente também arrecada óleo, a gente faz sabão, distribui sabão, criamos uma horta comunitária, e essa horta tem visita dos pais, a gente distribui hortaliças, a gente está para distribuir sementes, né, com a parceria com a Secretaria de Agricultura. Então, são tantas ações pensadas por diversos grupos, porque a gente teve aí dificuldade inicialmente para se encontrar virtualmente, mas depois o negócio pegou firme. A gente não tem a orientação de aula remota, né, como em outros lugares. Acho que a gente conversou até sobre isso com Joyce. A cidade aqui ficou realmente com a entrega do material impresso e não era obrigatório a gente ter interação com os alunos. Mas hoje a gente tem muitos alunos interagindo. Né, eu trabalho com livro, por exemplo, que a Árvore, né, através da Árvore da Leitura, cada alunos da educação infantil, eles levaram os 3 porquinhos, teve João e o pé de feijão, e eles construíram vídeos, eles encenaram, eles estão participando de desafios todas as semanas, e isso é um barato. Saber que a escola, de alguma forma, não parou, e a gente continua mantendo vínculo com essas crianças, sabe? Fortalecendo, porque essa preocupação de quando a gente retornar, ela é enorme, né? E ainda tem também os professores, que a gente precisa, de alguma forma, estar ali, né, tratando essa questão emocional. E aí, tá tudo bem? Né? Perguntando o que a gente pode tratar no próximo encontro, deixar que eles falem. São muitas angústias. O professor, ele está sentindo falta da sala de aula. E se bobear, se deixar, gente, se der ali a deixa, ele liga o zap, ele vai querer pegar uma lousa para dar aula. Você para com isso, epa, não é assim. De início foi mais ou menos isso, todo mundo quer gravar vídeo, mas uma coisa que a Joyce vem falando, e eu gosto muito de reforçar, cada um está vivendo essa pandemia de um momento muito único, né? Para encerrar, uma das vezes que me trouxe muita felicidade e ao mesmo tempo me comoveu de uma forma única, né? Eu liguei para uma família porque eles saíram do Zap, João. Tava lá todo mundo bombando e interagindo. Eu liguei para a família, vem cá, mãe. As 3 crianças saíram dos 3 grupos, porque quando sai eu vou lá catando, né? Eu também estou nos 33 grupos, porque infelizmente a gente tem que ir educando os pais também. Essa forma de falar com os pais, ela precisa acontecer. Só para abrir um parêntese, hoje a gente chega a quase 60 mil de visualizações nas nossas lives da escola, simplesmente porque em 2018, João, eu já havia iniciado o meu trabalho com lives. Fui muito criticado na época, mas a minha escola, né, a escola onde atualmente eu sou gestor, eu falo minha, mas é um sentimento de pertencimento, não é que ela seja minha ou continuidade do meu quintal, não é isso. Mas
eu já tinha um contato muito grande com a comunidade pelas lives. E quando a gente teve que buscar formas, a live foi uma das que já estava ali acontecendo. Ela só mudou o formato. A gente começou a chamar as famílias para apresentar os produtos que elas estavam vendendo. Bolo, salgado, produto de limpeza, tudo a gente promovia na live. E muita brincadeira. Então era a professora que fez a Xuxa, era o porteiro que fez o Chacrinha. Então, gente, a gente teve que parar, né, por uma orientação do TRE local, por conta da eleição, então eles entenderam que a gente tinha que dar uma parada. As aulas públicas virtuais também aconteceram, mas a gente também teve que dar uma parada. E essa mãezinha falou para mim bem assim: ô diretor, você me perdoa, meu filho, nem avisei. Mas, ó, meu telefone, ele não funciona com essas 3 crianças no Zap lá, é muita coisa. E se eu ficar no grupo, a gente fica sem o que comer à noite. E eu precisava ouvir essa família um pouco mais. Foi quando ela relatou para mim presencialmente que eles trabalhavam vendendo peixe e que eles precisavam vender o peixe durante o dia. Como não tinha lugar para armazenar o peixe, o Zap era a hora que eles usavam para vender e divulgar que tinha peixe, tinha camarão. Então, assim, a família está todo mês lá, João, pegando o caderno, dizendo que terminou o caderno e que as crianças estão esperando o próximo caderno. Elas são assíduas da árvore da leitura, já pegaram, acho que cada uma, mais de 10 livros, porque é bate e volta, né? Coloca na bolsa, na bolsa plástica feita de saco de ração, e ela leva para casa, a gente faz a higiene e a gente vai mandando mais livros para casa. Então, assim, essa pandemia a gente tem aprendido muito. Eu acho que a gente tem que fortalecer na pandemia as coisas que são boas e as coisas que são ruins a gente tem que minimizar de alguma forma, para que possamos colher bons frutos também, mesmo em tempos de pandemia. E eu acho que essa é a escola dos sonhos, que a Joyce iniciou o papo, é essa escola possível, e eu não sei se já está na hora de encerrar, mas tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, e ele fala bem assim: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, eu acho que é uma frase que completa muito o que nós, educadores, professores do Brasil todo, estamos fazendo nesse momento de pandemia, não como solução, porque não vai solucionar essa perda gigantesca, né? Mas, e eu estou falando em todos os sentidos, políticos, sociais, culturais, e também de saúde, né? Mas é no sentido de que nós estamos nos esforçando ao máximo e muito, muito preocupados com a educação no Brasil, e mesmo com a pandemia, a educação pública não parou. São muitos os casos aí que os professores estão dando cada um seu jeito, né? Mesmo em algumas escolas onde eles não têm muito apoio. Professores são professores. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de dizer que sou professor e amo fazer parte desse time. Puxa vida. Realmente a gente tem que finalizar. Infelizmente, já passou 1h08. Nem vimos o tempo passar. Eu, particularmente, não vi. Poderia ficar conversando com vocês muito mais tempo. Vou dar um recadinho, aí vou passar a palavra para o João se despedir e o Carlos se despedir também. E aí a gente encerra, porque o pessoal também já está um tempão aí. Então, o meu recado é o seguinte: durante esse mês de outubro, nós teremos outras lives com essa temática, com outras pessoas conversando aqui no canal. E na semana que vem, que é a semana do Dia do Professor, nós vamos ter 2 lives, uma na terça e outra na quinta, muito, muito especiais. E também já venho avisando em outras lives que eu comecei agora, nesse período de isolamento e depois do prêmio, a escrever um livro. Então, eu já editei os 3 primeiros capítulos e eu vou colocar um link aqui para vocês. Eu sei que um monte de gente já ganhou. Para quem quiser receber os primeiros 3 capítulos do meu livro, que se chama Conversas com uma Professora na Coordenação Pedagógica, pode colocar o seu e-mail ali no link que eu mandar. E não sei, está meio lento aqui, não sei se vai ir. Mas caso não vá, vocês podem ir no Instagram, clicar na minha bio, né, que tem um link que diz receber por e-mail. E aí vocês vão receber o e-mail. Vamos ver se esse link entrou. E aí é só mandar o
o e-mail. Se não conseguiram, também pode pedir diretamente para mim, né? Joyce Lam. Em todas as redes sociais eu respondo sempre. E estou distribuindo esse livro. E eu gostaria que as pessoas que lessem dessem um retorninho, assim, dissessem, é por aí, tu tá falando uma coisa, né, por esse caminho. Ou me digam, né, se eu estou escrevendo bobagem, alguém tem que me parar. Eu sozinha não estou percebendo. Ai, queridos, então, João, aí, um minutinho, né? Vou ser bem breve, Joyce. Só para agradecer mesmo a oportunidade incrível aqui de poder conhecer o Carlos e conversar com você, que é sempre uma coisa assim que deixa a gente assim com a alma tranquila, sabe? Porque você, com a experiência que você tem, né, você é uma inspiração para a gente, né? E é muito bom a gente poder compartilhar o nosso trabalho aqui, sabe? Porque quando eu falo que você é insistente nessa questão, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando do João Paulo, do que o João Paulo fez. Estou falando do que um grupo de pessoas muito grande e comprometidas em entregar a educação pública de qualidade vem fazendo desde o ano passado. Então, eu queria muito agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui e queria ressaltar, né, gente, que a gente aqui é da Conectando Saberes também, isso é muito importante a gente falar, que é uma rede muito forte, potente, né, que a gente tem o orgulho de participar e mandar um abraço aí para o Lucas, da Fundação Lema, que está acompanhando a gente também, né, a Ruth Emara também está acompanhando a gente aí também, é da Conectando Saberes, a Gina também é da Conectando Saberes. Então, se você também não conhece a Conectando Saberes, venha para Conectando Saberes, porque é uma rede muito incrível que pretende aí chacoalhar, né, as transformações que podem acontecer no Brasil aí para a área da educação nos próximos anos e liderar esse processo também, né? Então, boa noite a todos e eu me coloco super à disposição, né? A Joyce já colocou o vídeo aí da nossa escola no ensino remoto para vocês conhecerem, mas quem quiser seguir a gente lá também no Instagram, se eu colocar lá João Paulo Araújo, vai aparecer. E quem quiser tirar alguma dúvida também, que eu estou vendo vários comentários ali, quiser tirar alguma dúvida, que quiser compartilhar, a gente está aí super disponível para trocar essas ideias. Obrigadão, viu, Joyce? Prazer, hein, Carlos? Prazer. Eu quero agradecer a vocês dois, Joyce. João, é um prazer conhecer você, mesmo que virtualmente. Um abraço virtual. Acho que é válido, né? Em tempos de pandemia também. E agradecer muito, muito, muito o convite. Fiquei muito surpreso e feliz, tá, Joyce? Quando você me mandou a mensagem. Muito contente de verdade. Você é uma inspiração de fato. E eu acho que a gente tem que ser assim, a gente tem que inspirar outras pessoas, inspirar as pessoas realmente na área da educação, porque eu acho que a gente precisa disso, né? Principalmente nesses momentos tão confusos que a gente está vivendo no nosso país, né? Quero agradecer a todo mundo que participou, me colocar também à disposição. O meu Face, meu Insta é Carlos Henrique Patrice, não é isso? Eu acho que tem uma dificuldadezinha, mas é isso mesmo, Carlos Henrique Patrice. Se alguém quiser manter contato, com o João eu já vou pegar o contato depois, porque eu já estou bolando uma conversa aí, é claro que se ele topar. Também quero dizer que pertenço a Conectando, o convite foi feito recentemente, eu sou novato aí na Conectando, mas estou à disposição para fazer aí da educação pública mais e mais e mais de qualidade. Muito obrigado pela oportunidade, uma ótima noite para todos nós. Então, muito obrigado. Tenho muita coisa para dizer ainda, mas a gente está tendo que se cortar, né? Agradeço a participação de todos que ficaram até o fim conosco, compartilharam para outras pessoas. A gente teve um monte de compartilhamento dessa live. É um prazer imenso, né? Toda semana conversar com vocês. E então, semana que vem já fiz o convite, nós vamos ter 2 lives na semana que vem nesse canal. Logo, logo eu vou colocando os cards, vocês já vão saber quem é que vai conversar. Divulguem, né? Curtam a página e realmente a Escola dos Sonhos, ela só se constrói na nossa ação coletiva. Não tem outro jeito. E por isso que eu faço essas lives, por isso que eu convido as pessoas para conversar, e por isso que eu sempre converso, eu sempre vou quando alguém me convida, né? Porque só nessa troca que a gente vai conseguir se compreender, se entender e ser mais forte do que vem por aí, né? Nós precisamos ser fortes para fortalecer a educação pública de qualidade, tá bom? Um beijo para vocês, tchauzinho, até semana que vem. Vamos
terminar aqui